bem, meus amores? Estamos de volta com mais um episódio da antologia A Arte Negra Importa Demais. Olha, uma série de episódios com convidados especiais que falam sobre os desafios do dia a dia, discriminação racial, o papel do negro na arte e dicas de obras para serem apreciadas por todas e por todos. Olha, já estou vendo todo mundo organizadinho aqui no Zoom e quero dar bom dia para a família SQLDS. Fala, Cunha! Olá, pessoal, como todos estão? Espero que estejam todos muito bem. E hoje eu estou muito ansioso, cara, para gravar esse programa. Só que, muito mais do que ansioso, eu estou muito feliz que a gente tem a presença de Márcio Libar com a gente. Então, meu cara, além da alegria de ter o cara aqui, eu tenho certeza que eu vou, como todos os episódios aqui, eu vou aprender muito com ele. Então, espero que a gente tenha um belíssimo programa. E aí, Prada, como é que você tá, Rafinha? Sansa, bom dia. Cara, eu tô ansioso hoje. O Márcio, como o Cunha já trouxe aqui pra gente, é um dos caras que eu acabei descobrindo nesse caminho do autoconhecimento da vida, depois de cursos, terapias, envolvimentos mil nessa área. Eu tô realmente ansioso, como há um tempo eu não estava, viu? Vamos em frente, Sansa. Temos também aqui a presença especialíssima do nosso querido Marcão. Fala, Marcão! Fala, Sansa, Cunha, Prada. Prazer estar de volta aí. Um prazer maior ainda com esse convidado mais especial que a gente tem hoje. Muito bem, minha gente. Olha só. Ele é ator e diretor há mais de 30 anos, especialista na arte do palhaço, recebeu 2 prêmios internacionais, o prêmio especial do Cirque du Soleil em Mônaco e o Nariz de Prata no Festival de Circo de Monte Carlo. Olha, ele é autor do livro A Nobre Arte do Palhaço, que virou oficina itinerante e reality game, fez parte da criação da Escola de Circo do Afro Reggae no Morro do Cantagalo, do projeto Cessa Rua Fossimi em parceria com o Circo du Soleil, foi membro do Conselho da Unesco de Educação para a Paz e é sócio do sistema 5 Pilares, que trabalha com desenvolvimento pessoal e humano. Respeitável público, com vocês... Márcio Libar! Obrigado aí, cara. Valeu pela apresentação. Pô, com essa apresentação até eu vou me comprar, hein, cara. Até eu vou fazer minha oficina. Vou comprar meu livro. Vou me tietar. Vou pedir para fazer uma selfie comigo. Essa guerra de narrativas nos coloca sempre com essa confusão, né? É arte negra, mas não se fala jazz negro, né? Não se fala soul negro, né? Se fala de música, e música boa. E aí jazz é música boa. E dentro do jazz tem jazz ruim. Agora, a maioria é preto, igual no basquete. Agora, não tem basquete de preto. Tem basquete. Agora, uma porrada de negão manda nessa porra. Então, não tem basquete preto, tem basquete. Então, essa discussão do que é lado A, lado B, do que é, ela é uma questão boa de conversar, porque depende da lente que a gente coloca. Se a gente quiser colocar a lente da vítima, a gente pode dizer que a gente é discriminado. Mas se a gente quiser colocar a lente da autoestima, a gente pode dizer que a gente manda bem geral. Se manda bem geral. Então, vambora, tamo junto. Olha, minha gente, já deu para perceber que o papo vai ser bom demais hoje. E daqui a alguns segundinhos a gente vai estar de volta com o Márcio Libar aqui no... Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, minha gente. Márcio, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente viu aqui pela sua biografia que você é um cara que fez e faz coisa pra dedéu, cara. Você poderia dividir um pouquinho com a gente a sua trajetória e qual é a bússola que move os seus projetos e ideias, cara? Da realidade que eu vim, sendo preto do subúrbio, que na minha época era subúrbio, que agora virou periferia. Você sabe que você não é dado a você o direito de ser artista, né? Tipo, você pode escolher ser artista. Você não tem padrinhos dentro da arte, você não tem teatros em volta de você, você não tem um convívio. Se você tiver disco em casa, é porque a tua família já é uma família maneira que, porra, botou disco, teus pais compraram disco,
Seus pais compraram o livro e por acaso você tem em casa. Eu tive sorte de ter uma família que comprava discos do Martinho da Vila, do Luiz Gonzaga, saca? Do Orlando Silva, do Roberto Carlos. Aí a minha família conversava. Então, isso, para mim, foi a única referência que eu tive, assim, mais sólida de educação nesse sentido. Então, o que eu posso dizer é que a arte, para mim, ela sempre foi... Eu costumo dizer o seguinte, para quem está morrendo afogado, o jacaré é tronco. Então, o teatro foi o meu jacaré. Então, a arte mudou a minha vida. Como ela mudou a minha vida, esse foi o meu drive. Eu nunca mais consegui produzir nenhum tipo de arte, nenhum tipo de ação artística que não fosse para ajudar a mudar a vida das pessoas também. Então, isso foi o meu norte. Se você perguntar qual foi a bússola é mudar a vida. Ô, Márcio, eu tenho o seu vídeo mais conhecido, pelo menos entre nós aqui, é aquele do Eu Maior. Né? E já bombou. Vai fazer 6 ou 7 anos já que ele foi lançado. E eu conheci porque eu estou nesse caminho de autoconhecimento, vai fazer quase 10 anos já. Eu fiz alguns cursos e cheguei nele por causa disso. E você fala muito sobre aceitação, a imperfeição, a inadequação. E nesse mundo que a gente está buscando cada vez mais caber em caixinhas, né, para que a gente possa ser aceito no trabalho, na vida pessoal. Como que você enxerga isso hoje, 7 anos depois daquele lançamento? E como ser inadequado no mundo que busca cada vez mais adequação? Né? É importante perceber, quando a gente fala se adequar aqui, né? A gente tenta se adequar porque vencer na vida, né, entre aspas, muitas aspas, esse vencer na vida, significa obedecer às regras do jogo. Ou seja, aquele que questiona as regras do jogo, o cara não cabe aqui, velho. Tu não cabe na tua família, tu não cabe na sala de aula, tu não cabe na escola, no ensino formal. Eu fui esse cara que não coube em lugar nenhum. Quando eu digo da minha família, porque eu também não coube na minha família, mas eu sabia que eu era amado. O suficiente para não decepcioná-la. Tipo assim, o que me salvou é que lá no fundo eu falava, eu não posso decepcionar minha mãe. Eu não posso virar ladrão e decepcionar minha mãe. Eu não posso virar traficante e decepcionar minha mãe. Então era só esse meu parâmetro, velho. Moral. Então eu acho que eu fui desenvolvendo skills, para usar termos modernos, de malandragem, skills de malandragem, que me mantiveram vivo. Por isso que eu falo que a minha arte é da sobrevivência. Saca? Eu tenho um documentário com Bezerra da Silva, que tá na internet, chama Onde a Coruja Dorme. Aí eu acho que é o D2, pergunta pra ele assim, ô Bezerra, o que é malandro? Aí o Bezerra fala assim, pô, malandro é o cara malandro é o cara inteligente. O cara que é rico, quando é inteligente, vira doutor. O pobre, quando é inteligente, vira malandro. Então, eu acho que eu me adequei pela diferença. Tipo assim, eu vou ser bom pra cacete aqui, porque aqui eu vou ser único. Eu não sei se eu tive consciência disso antes, mas é o que eu falei, pra quem tá morrendo afogado, jacaré é tronco. Saca? Eu gosto de falar sempre nisso, porque as pessoas sempre esperam de mim um discurso de vencedor. Sempre, as pessoas querem ouvir que eu sou o preto que deu certo. Tudo bem, essa leitura é a leitura que eu já fui medalhado, tá tudo certo, eu não vou ficar fazendo glamour em cima disso. Agora, eu não vou ficar vendendo isso, porque não foi fácil, sacou? E também não vou ficar me colocando de vítima. Então, assim, como é que eu consegui sobreviver? Aí eu posso estar ajudando alguém. Porque eu tô falando para um monte de inadequado. Eu tô falando para um monte de gente que não se sente adequado na faculdade, que não se sente adequado na família, que não se sente adequado no relacionamento, que não se sente adequado na carreira, que não se sente adequado no trabalho. Eu falo com essa galera. E aí, quando eu falo de aceitação também, no meu trabalho, assim, as pessoas acham que aceitação é uma fofura. É uma atitude passiva. Tipo, porra, aceita, cara. Porra, aceita que você perdeu. Olha só, eu tenho trabalhado ao longo da minha vida com alta performance. Com neguinho de alta performance. Atores, atletas, empresários, homens de business e todos esses gigantes que a gente conhece aí pela televisão, todos esses caras famosos, Anderson Silva, Carlos Boas, esse cara também tem o maior cagaço. Sacou? É claro que o cara não tem o cagaço de entrar numa gaiola de UFC. Ele não tem cagaço de descer numa onda de 15 metros.
Ele tem medo de decepcionar, ele tem medo de falhar, ele tem medo de perder, ele tem medo de errar, ele tem medo de ser julgado porque falhou. E aí o cara não é gigante quando ele dropa uma onda de 15 metros. Aí o cara fala, porra, o cara... Ele é gigante quando ele cai. Porque quando ele cai, ele fica batendo ali dentro da onda, igual um tênis dentro da máquina de lavar, e ele só tem 4 minutos de apneia. Se ele perder a conta, 60, mais 60, mais 60, mais 60, ele já perdeu o controle da situação. Então ele aceita o caldo para manter a tranquilidade da mente, para reunir as melhores forças, para no momento exato, antes de o ar lhe faltar, ele emergir. Então aceitação não é fofice, aceitação é para bravo. E aí o que eu quero dizer com isso? Porque isso te vulnerabiliza. E aí vem no outro aspecto da minha vertente, que é a vulnerabilidade. A gente sofre de insegurança psicológica, porque você não sabe que pode ser frágil, porque a tua fragilidade pode ser utilizada contra você. A gente dá opinião de gado, porque a gente dá opinião errada, a gente toma cancelamento. A gente toma hater. Ninguém é cascudo. Eu vou falar umas coisas aqui que um monte de gente pode ficar bolada comigo. Mas eu prefiro uma comunicação autêntica, que tem a ver com a coerência minha, do que ficar com medo de hater. A gente está falando em pessoas com problemas, pessoas doentes, pessoas que... Doenças da modernidade que, na minha opinião, sempre tiveram aí, né? Tem um outro vídeo seu, que você coloca com muita felicidade, né? Você chama a criança de criadora e o adulto de criança adulterada, né? Aproveitando até a questão da etimologia, né? E você fala do estado de graça, né? Que é mais ou menos a gente se perceber no presente, respirar fundo e tudo mais. A gente tem aí, Márcio, milhões de pessoas que sofrem com depressão, né? Uma doença relacionada a problemas do passado. Em contrapartida, outros milhões, né, de pessoas com problemas de ansiedade. Uma doença relacionada a problemas futuros, né? Com tantas timelines, Márcio, abertas, com tantos portais para o passado e para o futuro escancarados, como a gente faz para alcançar a graça do presente? Eu entendo o processo criativo, o processo de autoconhecimento, como um processo criativo. Essa é a colaboração que eu procuro dar nessa seara que é totalmente dominada por psicólogos. Então, a minha tecnologia vem da arte. Eu trato a arte como tecnologia humana avançada, porque a arte tecnologia humana seriam todas as tecnologias que fazem com que o ser humano acesse a si mesmo. Todas as psicologias, abordagens terapêuticas, práticas contemplativas, yoga, meditação. Mas de todas elas, a arte é a única que te obriga a se expressar. Se você vai fazer uma oficina de poesia, tu vai ter que fazer um poema. Se você for fazer uma oficina de pintura, você vai ter que pintar. De escultura, você vai ter que esculpir. Se você fizer um curso de teatro, você vai ter que fazer uma pecinha. Então, esse lugar de expressão é diferente do lugar da comunicação. Porque a expressão exige que você visite emoções. E emoções nem sempre são agradáveis. Então, o artista, que aí pode ser qualquer pessoa pode fazer, visitar essas emoções e chamá-las para dançar. O que vai diferenciar o artista de uma pessoa comum é que o artista tem que expressar aquela porra em forma de samba, em forma de quadro, ainda que pareça confuso. Mas é a maneira que ele teve de expressar aquele sentimento e aquela emoção. Então, eu parto da ideia do criador. Essa é a minha ideia obsessiva. Quem é o artista? O criador. Quem é Deus? O criador. Quem é a criança? O criador. Então, eu estou em torno do criador. Porque nesse mundo você pode ser criador ou criatura. A criatura é aquela que se vitimiza e fica achando que o mundo está devendo a ela. E o criador é aquele que fala: o que eu posso te servir? O que temos para hoje? Como eu posso melhorar seu dia? Como eu posso melhorar essa situação? O que eu posso fazer para te fazer feliz? Esse é o criador. Se você é criatura, eu sugiro que você se transforme num criador, porque essa é a tua única missão nessa porra dessa vida. Sair do lugar de vítima para ter um lugar de protagonista, para as pessoas rirem de você como um palhaço.
E se você chegou no lugar do criador, você tem um objetivo agora, criar uma criatura. Só que você não pode criar uma criatura que não seja você. Então vamos ao baile. No início, era o verbo, e dele se fez carne. Traduzindo, interpretando o texto. De manhã, quando eu acordei, quando eu despertei, no início do dia, a única verdade que existia era a palavra. Quando eu falei, ela virou matéria. Então, se eu levantei da cama e disse que eu sou um merda, meu dia será uma merda. Esse é o segredo da criação. A criança é o criador. Por isso que é a que morre primeiro dentro da gente. Para que tenha o controle sobre nós. O que matam em nós? A inocência, a pureza, a ingenuidade, a inteligência, a capacidade de imaginar. Principalmente a capacidade de criar imagem. Imagem e emoção é imagem em ação. Emoção põe imagem para funcionar. É isso que você perde quando tira a criança de você. E isso provoca você ficar adulterado. Ou seja, nós somos um ser divino sem uma peça. Sem a peça que é o coração. Sem uma peça que faz aquela porra. Adulterou a porra. Então quem é o criador? O criador é a criança. A criança vem de criação, criador. Traz o criador para aqui, para dentro, e deixa ele tomar decisões para você. Pegando um gancho um pouco que você estava falando agora no final, você tem trabalhado bastante nas suas redes sociais num tema que é como se levantar depois de perder ou de cair, né? Eu acho que nesse momento de pandemia tem muita gente no Brasil que está se fazendo essa pergunta. No mundo, né, irmão? No mundo, né? Mas no Brasil em especial, os mais pobres, na maioria negros, são as maiores vítimas do coronavírus. Então eu queria que você dissesse para a gente quais são os primeiros passos que essas pessoas podem dar, considerando que infelizmente o pior ainda não passou ou está até para chegar. Pô, Marcão, quando você fala isso, você toca num lugar meu, que é a minha compaixão, sacou? Eu me sinto meio incapaz. Porque uma coisa é quando você chega na rede social e você levanta um tema, e você é como se você estivesse jogando assim coisas pra cima, e algumas pessoas pegam, cada uma pega de um jeito, às vezes cai em alguém. Quando você pede pra eu dizer alguma coisa pras pessoas nesse sentido, eu me sinto muito reservado, porque a gente tá falando de sobrevivência, né, cara? E cada um sabe, cada corcunda sabe como se deita, né? Então eu chegar aqui, para alguém que eu aqui do meu apartamento de Copacabana, que tenho a chance de poder trabalhar remotamente, de vender meus cursos, minhas consultorias, de conseguir ter feito uma reserva para sobreviver o pior período, eu me considero assim meio... Eu acho que o melhor que eu posso fazer é sintonizar o meu coração na frequência da compaixão. Então, se eu tivesse que aconselhar essas pessoas para sintonizar o coração na frequência da compaixão, principalmente de que a culpa não é sua. Porque quando a gente quebra, e quando a gente fica duro, e quando a gente dá uma vergonha fodida, normalmente a gente acha que é porque a gente vacilou, porque a gente foi preguiçoso, porque a gente foi mal organizado, mas dessa vez não. Então, ser compassivo com você. Então, ser compassivo com o outro e com você. De alguma maneira, eu acho que está se manifestando em forma de solidariedade, né? E eu acho que essa ferramenta da solidariedade não é novidade nenhuma para o nosso povo, né? Eu acho que a gente, nem a esperteza e o esforço e o sacrifício pela sobrevivência. Está sendo, é claro, que um peso a mais, a constatação da desigualdade da maneira que está. Então, se eu tivesse que aconselhar uma outra coisa, é que se por acaso tu acordou sem tossir, se por acaso ainda tem alguma comida na tua geladeira, ou algum amigo que te possa servir um rango, agradece. Porque dependendo de quanto tempo demorar, eu vou me fuder também. Sacou? Quer dizer, eu não vou me fuder porque eu tenho outras expertises. Eu sempre fui bom de sobreviver. Já tô aqui pensando como é que daqui a 6 meses essa porra não tiver, se tiver ruim, como é que eu tô fazendo. Então eu já tô agindo. Mas eu tenho condições de fazer isso. Eu tenho tranquilidade para pensar nisso. Quando a água tá aqui, meu irmão, é muito difícil você fazer isso. Então, assim, mas o sentimento de gratidão
pelo que ainda se tem, pode ser compensar a tristeza do que se foi. Então, meu irmão, vamos se preparar. Igual esses filmes, quando o cara é prisioneiro injustamente e ele fica na solitária, ele só malha e estuda. O conselho que eu dou agora, meu irmão, é malhar e estudar. Fazer igual o avião que perdeu a pressão. Bota você a máscara primeiro, para depois botar a máscara no outro. Ou então, conselho do covarde de guerra. Finge-se de morto. Toma um tiro na perna e finge que morreu. Porque o helicóptero vai chegar e vai resgatar os feridos e vai te levar de volta. Porque nós somos descendentes dos covardes, não dos valentes. Os valentes entraram primeiro na caverna do urso e o urso matou. A gente é filho dos covardes que estavam por último e fugiram. Esses deixaram descendente, os primeiros não. Então, seriam meus conselhos de palhaço para isso. Finge-se de morto. Aconteça o que acontecer, continue respirando. Malhe e estude, sintonize seu coração na frequência da compaixão, seja grato, porque ali na frente, quando a gente olhar o cenário de terra arrasada, quando o neguinho procurar emprego e não tiver emprego, quando quiser dinheiro e não tiver dinheiro, quando a loja estiver aberta e não tiver quem compre, o mundo vai precisar da gente, é importante que a gente esteja em pé. Falei? Então vai tomar no cu nessa porra. Eu trato o palavrão como português laico, que são palavras que definem emoções que no português não existem. Então, por exemplo, se eu disser pra você, o céu tá cheio de estrela, e o céu tem estrela pra caralho, qual céu que tem mais estrela? Se eu disser pra você, se você tiver no teu carro, acabou de beber uma cerveja, tá sem carteira de motorista, IPVA atrasado, passou na LC, qual é a palavra que vem na cabeça? Poxa vida? É caramba? É fudeu, mané. Então, assim, nesse momento, é português laico. Então, quando eu falar um palavrão, é português laico. O primeiro palhaço empresário que a gente viu ganhar muito dinheiro no Brasil foi Benjamin de Oliveira, né? Um negro. Sim. E ele introduziu o circo-teatro no país, nasceu em 1870 e era filho de escravos e aos 12 anos fugiu, né, com o circo. Eu preciso também falar aqui que um dos meus palhaços prediletos era negro, o Eterno Mussum, né? Sim. Até há quem diga aí que seu apelido foi dado pelo grande Otelo. Então, eu queria te perguntar uma coisa, sobre essa questão aí do palhaço. A gente aqui nasceu nos anos 80, 90, talvez alguns nos 70 aqui, e vimos alguma coisa de Chaplin, mas a gente também viu muito Bozo, Vovô Mafalda, Atim, Espirro, Ronald McDonald e Patati Patatá. E como é que você vê a questão dos palhaços negros? Esse espaço, ele está crescendo ou ainda meio que predominam os homens brancos? Porque eu acho assim, a arte só tem um nome, o nome da arte é liberdade. E ela é inegociável. Liberdade, inclusive, de você falar merda. Não ferir, você não tem liberdade de ferir ninguém. Se você quiser ferir alguém, você vai pagar por isso, mas a liberdade é a essência da parada. Liberdade para eu expressar meus sentimentos da maneira mais contraditória que possa existir. Então, eu acho que quando vira uma arte de esquerda, arte engajada, arte MST, arte gay, arte de direita, é menos arte. Porque ela está atrelada a um nicho de público. Se fosse jazz, música de preto, porra, que pena para a humanidade, né, cara? Sabe? Se não fossem os exilados afro-americanos irem para Paris e o francês não dissesse essa porra aqui é arte, o americano não teria reconhecido os caras como artistas, não. A mesma coisa que o Keith Richards com a galera do blues. É os Rolling Stones que descobrem o Muddy Waters, cara. Saca? É um inglês, precisou um inglês de lá e falar, cara, essa porra aqui é arte. Aí os caras falam, não, isso aqui é arte. Aí quando vira arte, todo consumidor, porque o americano trabalha com a ideia do consumo, passa a consumir aquele produto americano. Claro que aí tem uma classe média negra enorme que fala, vem cá, porra, não sou obrigado a entrar numa loja de disco e só vender disco de branco. Aí vem uma Motown, aí vem uma Blue Note Records, aí pra entender um nicho de uma enorme classe média negra. No final das contas, ele tá falando de classe média, irmão.
Quem determina é a classe média. Olha só, eu sou de uma época que o movimento negro era você se ligar a Fela Kuti, Benjamin Moloase, Nelson Mandela. O movimento negro era ser africanoide. O movimento negro, Black is Beautiful, se implanta no Brasil via Air Jordan, via Nike, via hip hop, que na minha época era alienante. Sacou? Então vem quando uma comunidade preta começa a consumir Nike, ou desejar consumir Nike para se identificar. E aí a gente vem com esse... Então, mesmo as camisas do Che Guevara que a gente usava, a gente estava consumindo para afirmar a nossa ideologia. Mesmo a calça jeans. Então, assim, esse lugar, cara, a gente precisa, como produtor de conteúdo, no mínimo, relativizar essa narrativa. Eu não estou dizendo que ela não seja necessária. Dependendo da hora da porrada, é o golpe que a gente vai usar. Mas aqui entre nós, vale a pena a gente destrinchar. Sob o risco de eu me colocar sempre em desvantagem. Porra, quem foi que disse que na história que tinha que ter palhaço negro, palhaço nordestino? Então, você vai no Nordeste e vai encontrar uma porrada de palhaço, cara. E aí, pergunta ali quem é palhaço nordestino, porra. Vai chegar no Ceará e perguntar o palhaço nordestino. É o Didi, palhaço nordestino é o Didi, cara. Sabe? É igual os nordestinos dizerem: o artista nordestino não tem espaço. Eu não conheço um músico de sucesso que não seja nordestino, cara. Paulista é pouco. Carioca é pouco. Carioca é a cena da bossa nova. Paulista é os Titãs e olhe lá. Sacou? O resto é tudo nordestino, é tudo baiano, é tudo pernambucano. Mas a galera continua com o discurso que a arte nordestina não tem espaço, cara. O Chocolate, ele não é um grande palhaço porque ele é o palhaço negro francês, não. É porque ele é criador da dupla Branco e Augusto. Determina uma linguagem de palhaço. Não é o palhaço negro, não. Ele começa nele, essa tradição. Então quem quiser respeitar a palhaçaria vai ter que bater a cabeça pro Chocolate, porra. O que diferencia o palhaço de um humorista? É porque eu, como humorista, posso ficar aqui sacaneando branco um tempão e todo mundo ri. Posso até sacanear os pretos como os americanos fazem. Como o Christian Rock faz, como a Whoopi Goldberg faz. Sacanear os pretos. Porque também pode. A diferença é que o palhaço, ele não faz de você rir de ninguém. Você tá ali pra ninguém rir de você. Eu tô aqui pra você rir de mim. Dos meus ridículos. Então, deboche pro palhaço é golpe baixo. Sacou? Então, o que pra nascer um Benjamin, pra nascer um Chocolate, imagina que esses caras passaram pelo menos 10 anos da vida ali sendo jogados no picadeiro para serem humilhados, para serem escoteados. Só não jogavam coisas neles, talvez, porque devia ser regra do circo. Não pode dar amendoim para os animais. Um dia, esse próprio público, depois de tanto humilhar, e ver se é daquele filho da puta em aceitar, ele se rende, cara. Ele se rende à humanidade daquele cara e torna aquele cara rei. Falei, eu me rendo, maluco, porque eu não teria suportado tamanha humilhação. Por isso esses caras viram ícones. Não porque ele tinha uma luta racista de conta para ter palhaço negro no circo. Porque ele revelou que ele era mais humano do que todo mundo. Ele revela um espírito crístico, do sacrifício, do que apanha, do que transcende a própria imagem, do que transcende. Isso é sério pra caralho. Pra tratar isso. É de uma consequência psicanalítica. Sacou? Não é somente uma questão sociológica. Eu nunca quis ser o palhaço preto. Eu só queria ser bom pra caralho. É isso que eu queria ser. E eu não fui premiado em Mônaco porque eu era palhaço preto, não. Agora, eu sirvo de inspiração para um monte de negão que quer ser palhaço. Ok. Posso dizer para ele todas as dificuldades disso, ok. Mas não tem segredo nenhum. O único segredo que tem é o mesmo segredo que o jogador de futebol que tem. Quem é que chega lá na frente? Quantos craques tem no Brasil? Quantos deles são pretos? Quantos chegam? O Kaká conta que quando ele foi jogar no São Paulo, a família dele se morou pro Morumbi para ficar perto do estádio. E aí muitos jogadores almoçavam na casa dele. Ele levava muitos jogadores da base para almoçar na casa dele. E aí quando os caras viam que o Kaká era rico, a maioria falava: pô, Kaká, larga o futebol, cara. Essa porra aqui não é pra tu, não. Deixa pra gente. Tu já é rico. Tu já tem.
E se o Kaká tivesse autoestima fraca? Ele poderia ter se sentido discriminado. Nós teríamos perdido o Kaká. E poderíamos também nos engajarmos com os outros neguinhos falando: é isso mesmo, Kaká, deixa essa porra pra lá, você é branco, você não precisa. Nós nos juntaríamos, a gente expulsaria o cara, velho. A gente precisa ter humildade de entrar nesse questionamento. Eu não estou questionando movimento nenhum, eu estou me questionando. Eu tenho que virar o espelho pra mim, sabe por quê? Porque o outro não existe, cara. Esse foi o maior aprendizado que eu tive do palhaço. O outro não existe, o outro é você. Se eu rir, você ri. Se você cruzar o braço, eu cruzo também. O outro não existe, cara. O outro é você. É o outro não existir que faz você dar um prato de comida a quem tem fome. Que faz você dar abrigo a quem tem frio. É a certeza que o outro não existe. A certeza que o outro é você é que quando você olha no olho de alguém, com sinceridade e verdade, você chora, parceiro. Porque você vê você dentro dele. E ele vê ele dentro de você. Então não adianta pegar um inimigo e inventar um do lado de fora. Isso que eu falei é sério, o inimigo estava dentro de mim. Eu tive que matar um machista dentro de mim, cara. Eu tive que matar um obeso dentro de mim. Eu tive que matar um compulsivo dentro de mim, porque minhas emoções eram mal trabalhadas. Eu tive que cuidar da minha emoção. Eu tive que me entender. Eu tive que aceitar que eu sou um merda. Eu tive que aceitar que eu sou o que sobrou depois que caíram todas as coisas, todas as ilusões daquilo que eu achava que eu era. Quando eu deixei de me preocupar como o mundo deveria me ver e apenas ser só eu, com todas as minhas contradições, com toda a minha beleza, com toda a minha feiura, sempre na perspectiva de, porra, ser melhor, sabe? Na tentativa de jamais serás quem tu não és. Eu nunca serei tão bom quanto você é se eu quiser ser quem você é. Você nunca vai ser tão bom quanto eu sou se você quiser ser quem eu sou. Agora, o outro não existe. Como é que a gente sabe isso? Basta todo mundo ficar na merda todo mundo é igual. Bota nós 4 aqui num lugar perdido, sem água, sem comida, a gente fica amigo rapidinho. Então, assim, eu acho que esses valores precisam ser extrapolados, porque isso alimenta a máquina de guerra fascista. O que alimenta a máquina de guerra fascista é criar um clima de oposição e debate entre xingo, você me xinga, xingo, você me xinga, xingo, você me xinga, enquanto isso o poder nada de braçada, sola de cavaquinho. Porque esse mundo novo que está vindo, com uma nova economia, com uma nova energia, com uma nova distribuição de renda, com uma nova perspectiva de colaboração, de repente ele vai vir e o outro vai ficar para trás, tipo dinossauro. Não vai ter a batalha final, não existe a batalha final. Eles ficam alimentando essa ideia de batalha final, que é para alimentar o nosso imaginário de ficção científica, de que um dia haverá a guerra do meio. Não vai haver isso, não vai haver. É um vírus que acaba com a humanidade, é um meteoro, velho. É um acaso. São 10 centímetros de mudança da rota de um meteoro e acaba com a porra da tua existência. É um vírus que acaba com a tua existência. E a gente vai ficar aqui batendo no outro, envelhecendo, sem fazer, aí com preconceito com dinheiro, achando que é fudido, daqui a pouco perde o dente, daqui a pouco nunca. Entendeu, cara? Um monte de amigo meu militante está perdendo o dente aos 50 anos, parceiro. Ele teve razão a vida inteira. Que o outro queria fuder com ele. Quando viu, ele se fudeu. E ninguém bateu nele. Ninguém encostou o dedo nele. De tudo que você falou, e eu acho que essa questão da inovação me lembrou um outro vídeo seu. Você fala que a gente vive no automático. E vivendo no automático, a gente vai continuar repetindo os mesmos padrões e mesmos problemas. E eu acho muito legal ter visto esse vídeo e ouvir você falando sobre inovação, porque eles acabam se encontrando. Sim. O racismo, o machismo, a homofobia, eles estão engendrados na gente, porque a gente vive de um jeito, cara. A gente vive no automático, né? E é muito difícil a gente quebrar essa parte automática. E você falou uma coisa, numa resposta para o Marcão, que era sintonizar o coração na frequência da compaixão. E eu sinto que, apesar de a gente ter toda essa conversa do autoconhecimento, ter toda essa conversa de poder enfrentar os nossos medos, eu queria saber de ti, como que tudo isso pode ser ligado com a força do amor?
Como que a compaixão, como que o coração entra nessa quebra da vivência automática para que a gente consiga inovar? Se a gente usar a imagem da tecnologia humana que eu falei, a gente pode imaginar que nós somos aparelhos e as emoções são software, são aplicativos. Aplicativos ou software que denunciam coisas que estão acontecendo com você. A gente não é nada. A gente só é uma caixa de receptor eletromagnético. Com os aplicativos ali, raiva, medo, tristeza, alegria e tal. Mas a gente pode dividir isso em duas categorias: emoções agradáveis e emoções desagradáveis. As emoções agradáveis são potentes e as desagradáveis geram em nós impotência, desânimo, né? Retiram a nossa alma, retiram o nosso ânimo. Qual é o grande jogo que a gente tem hoje em dia? Se aproximar mais das emoções agradáveis e se afastar das emoções desagradáveis. Ao ponto, isso foi levado numa radicalidade tão grande pela humanidade ao longo dos tempos, que a gente conseguiu, de alguma maneira, comprar a felicidade, produzir uma felicidade artificial. Uma felicidade que você pode, se você, dependendo do tênis que tu comprar, tu fica feliz pra caralho, entendeu? E aí também, se você ficar ansioso, tem um remedinho. Se teu pau não subir, também você tem um remedinho. E se você ficar triste, também você tem um remedinho. Então, nossos ancestrais lutaram muito pra gente não sofrer. Então, a gente perdeu o compromisso, ao não sofrer, ao ter facilidade de evitar o sofrimento, a gente também perdeu o compromisso com a vida. Porque a gente não percebe o valor dela. E a gente passa a dar mais valor ao que é civilização, ao que é a sociedade. Ou seja, no meu tempo era legal ir ao show. Hoje é mais legal fotografar uma selfie com você no show. Ou seja, antes o importante para mim era sentir o show. Hoje é mais importante eu mostrar que estou no show. Porque a gente se desconectou da vida. A gente se conectou com o sistema. Faz essa conta agora. A gente não sofre, porque não sabe sofrer. Quando ameaça, tu toma uma pílulazinha de felicidade. Seja ela qual for. Um chopinho, um malborão, um baseadinho, um sexo, né? Uma balada, um trabalho excessivo também, pode ser. Enfim, a gente cria... Isso, eu estou falando só de bando de comportamento automático. Esse comportamento automático é para tirar você de contato com você. E aí eu até brinco com isso, porque quando você entra em contato com você, todas essas emoções vêm à tona. É como se ligasse esse zap. Aí nessa hora que pinta a ansiedade, nessa hora que pinta a depressão, nessa hora que pinta uma preocupação, você diz que fica nervoso, você pode ficar nervoso, você está com medo, você pode ficar nervoso, você está preocupado, você pode ficar nervoso, você está com a sobrevivência ameaçada. Mas você não sabe lidar com o sofrimento, você não sabe lidar com as emoções. E você parte para comportamentos compulsivos. Então eu poderia fazer uma brincadeira aqui de por que a gente morre? Morre quando o coração para. Mas por que o coração para? Quando a veia entope. Por que a veia entope? Porque de acordo com essas emoções mal resolvidas, eu passo a ter comportamentos compulsivos. Ao eu ter comportamentos compulsivos, eu como mais do que devo, bebo mais do que devo, fumo mais do que devo, durmo menos do que devo, e esses hábitos entopem a veia do coração e eu morro. Então eu poderia dizer que eu não morro de coração entupido, eu morro de emoções mal cuidadas. E de todas essas, o software mais poderoso é o amor. Eu diria que a própria divindade, a própria figura software de Deus, plantado dentro desse aparelho que nós somos. E a gente sequer sabe como funciona o seu sistema operacional. Por não saber lidar com o amor, a gente começa a ter medo de perder. Porque tudo que é nosso maior medo é o medo de não ser amado, cara. Se quando você chorou quando era criança a comida veio, você vai ser um tipo de adulto. Se ela não veio, você vai ser outro. Se quando você chorou de frio, o cobertor veio, você vai ser um adulto. Se não veio, você vai ser outro. Qual é a diferença? Um vai ser confiante, outro vai achar que pode perder a qualquer momento. Isso me faz ter interpretações do mundo. Interpretações que eu vou ser abandonado, interpretações que eu tenho defeito, interpretações que talvez não me amem, se eu não me comportar desse jeito. Por exemplo, essas pessoas que são muito orientadas para o que o outro vai dizer. Olha o que os outros vão dizer, olha o que os outros vão dizer. Esse cara se transforma no bonzinho.
O bonzinho é aquele que cuida melhor do outro do que de si. Por que ele cuida do outro? Porque ele acha que ele não cuida do outro, o outro não vai gostar dele. O bonzinho compra lembrança de Natal para todo mundo. Compra o melhor presente do amigo oculto. Sofre porque ganha o pior. Então, tudo isso é comportamento automático baseado nessas crenças. Que crença? Crença onde você foi abalado em segurança, escassez e amor. Porque o amor é uma frequência. O amor é a própria quinta dimensão. Quando se fala da quinta dimensão, é a dimensão do amor. É quando você consegue estar nela. Quando você está nela, o mundo fica encantado. País das Maravilhas. É como se fosse assim, usando linguagem de tecnologia, a web é uma plataforma, é um protocolo. E o blockchain é outro protocolo. Certo? Você cria a web em cima desse... você cria a internet em cima desse protocolo ou em cima desse protocolo. Mas são mundos completamente diferentes. A mesma coisa é o amor e o medo. O protocolo é o amor ou o protocolo é o medo. Você pode criar uma realidade baseada no amor. Ou você pode criar uma realidade baseada no medo, na escassez e na falta. E aí eu vi muito cinema, né? Na época que eu podia estar lendo, eu vi muito cinema. E tenho alguns diretores que são referências para mim. E não tô puxando a sardinha. Spike Lee, para mim, ele tá na lista assim, dos top para mim. Aí eu não tô falando de cineasta preto, eu tô falando de cineasta. E aí desse mesmo patamar eu coloco a geração anterior a dele, que é ali uma galerinha que veio, Alan Parker, o próprio Steven Spielberg, Coppola, aqueles cineastas ali dos anos 70, David Lynch, esses caras. David Lynch, cara. Eu amo. Eu gosto desses caras. E aí, agora eu tô mais do cara da série, né? Eu tenho visto algumas séries, assim, Então eu gosto das babas, né? Tipo assim, o Breaking Bad, pra mim, ela tá no top, mas eu tenho uma série que eu aconselho a todo mundo ver, que ela tá aí no HBO, que é Years and Years, que é os próximos 20 anos aí do mundo. Eu acho que, porra, é uma material de estudo foda pro mundo que vem. Eu acho que é um conselho que eu daria, assim, alguma série pra indicar. E agora eu tô emburacando no Dark, né? Chegou a 3ª temporada do Dark, que pra mim é o melhor filme de ficção científica. Gosto da ficção científica, sou amante da ficção científica, então pra mim referência da galera do Cyberpunk, movimentos Alan Moore, a galera que escreveu V de Vingança, a galera que escreveu Blade Runner, o Frank Miller nos quadrinhos, essa minha referência aí que tá toda ali no Cyberpunk. Eu sou muito ligado a essa tendência da ficção científica. Temos nomes como Jordan Peele, diretor de Corra, Nós, Jenkins, com Light, e a Ava DuVernay, né, que dentre tantos outros projetos aí importantes, como o documentário 13ª Emenda, e incrível série Olhos que Condenam, incrível também, muito boa. Além do próprio Ryan Coogler, que a gente não pode deixar de falar de Creed e de Pantera Negra. São todos diretores aí negros, de nível mundial, que têm ganho cada vez mais espaço. Né? E eles têm criado aí com filmes que não ficam em cima desse estereótipo nocivo do negro escravo, né? Do negro ladrão. Você acompanha o trabalho desses caras? Como é que você enxerga essa questão? Agora eu invejei a sua referência. Eu invejei agora o seu nível de referência. Eu até confesso até que eu vou seguir aí alguma dessas coisas que você falou. Porque eu vi que eu tô defasado. Eu vi que eu tô defasado. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal na afirmação, na luta afirmativa do negro americano, que sempre passou pela afirmação e não pela negação, né? A gente não é feio, a gente é lindo, né? E eu acho que tudo isso é muito resultado dessa força dessa classe média negra americana. O negro americano, ele quer ser americano. Ele quer ser afro-americano. Isso é muito diferente. Pô, você sabe mais do que ninguém, mas para os nossos ouvintes aqui, o nome da produtora do Spike Lee é 40 hectares e uma mula. E por que é 40 hectares e uma mula? Aqueles negões na Guerra Civil
cara fala assim, negão, vai lá lutar pela gente, que se tu lutar, tu ganha 40 hectares e uma mula. Então o cara não foi lutar pelos Estados Unidos, ele foi lutar para começar a vida dele como cidadão americano. Com 40 hectares e uma mula, ele podia começar a vida. Então isso determina toda, eu acho que isso é o gene de toda, digamos assim, indústria negra americana, que identifica um nicho de mercado responsável, consumidor responsável, que quer saber quem é que está falando de quê. Você fala, vou fazer Malcolm X. Quem é que vai filmar Malcolm X? Então tem esse controle de qualidade black, que você questione quem quiser, se quiser defender comunista de mercado, não importa. Tem um depoimento lindo do Spike Lee, por exemplo, naquele Actor Studio. Lembra aquele programa que tinha Actor Studio? O cara perguntava, e ele até se comove, é um momento lindo que, eu acho que a Columbia que investiu, não lembro se foi a Universal ou se foi Columbia que investiu no Malcolm X. E aí, Malcolm X é um filme mal editado, o Malcolm X tem mais de 2 horas. Ele não conseguiu acabar direito aquele filme. E aí tem uma hora que, ele começa a sair do cronograma, né? Ele começa a sair do cronograma e o estúdio começa a cobrar ele. Fala, meu irmão, a gente não vai te dar mais dinheiro, Mas ele queria contar a porra da história dele. O artista é artista, né, cara? E aí o cara tava lá, e tem uma hora que o estúdio boicota. Não tem mais dinheiro. E cinema americano é dinheiro, né? Não é aqui com 2 milhões que faz um filme. Lá 2 milhões é a diária. 2 milhões é a diária da filmagem, né, meu irmão? E aí, cara, daqui a pouco o cara continua filmando. Porra, aí o estúdio fala assim, ele não parou de filmar? Não, ele continua filmando. Aí foram saber, ele, arrasado, destruído, senta no computador e manda carta para todos os crioulos. Michael Jordan, Oprah, Ed Murphy, todos os pretos ricos, todos os pretos milionários. Explica a situação, os caras botaram um fundo, cara. Todo mundo botou dinheiro no filme do cara. E o cara terminou o filme. Então isso eu acho que é a diferença que faz, é a porra da classe média, entendeu? Tem muito preto na classe média, cara. Isso faz muita diferença, saca? Ao ponto de, estou falando desse movimento recente agora, e inclusive por uma coisa que eu destaco muito, a presença dos brancos nesse movimento, que é a grande diferença desse movimento agora, né? Que é, como é importante, como o branco se posicionar ao lado. Ele não tá vindo com aquele discurso, mas tem o racismo ao contrário. Tá, ele pode dizer até isso depois, mas o cara tá entendendo que nesse momento ele tem que abrir mão da luta dele para a luta do outro. E você pode ver que tem estado que ele está mexendo na polícia, acabando com a polícia. Então você vê o peso que tem, eu acho que esse caso, a opinião do preto americano, ela está baseada porque ele é uma camada consumidora ativa. Então ele determina lucro. Ele determina prejuízo, ele determina adesão ou ele determina boicote. Vocês estão trabalhando para uma galera que consome, cara. E uma galera negra ou não, que consome isso, que consome essa cultura, que consome literatura black, que consome intelectuais negros, que consome conteúdos negros. Quanto mais, cara, a gente agora botar... Tudo bem, o negro, antigamente, minha galera lutava para o negro aparecer na televisão, para ter personagem na televisão. E aí hoje não tem uma novela que não tenha lá sua cota garantida. Não tem uma publicidade que não tenha 2, 3 negros lindos. E talvez agora essa fase seja lutar para que a gente escreva as novelas, para que a gente escreva a publicidade, para que a gente conte as histórias. Por quê? Mas se esse público negro fosse consumidor, pode ter certeza. Pode ter certeza que já tinha uns 3, 4, 5 autores negros. Pode ter certeza que já tinha uns 5 redatores diferentes das maiores agências de publicidade. É que a gente não tem a negrada comprando maciçamente. Pode parecer um discurso que eu estou fazendo, um discurso elitista, babaca, mas eu estou falando de classe média, sabe? Eu não estou falando de rico. Eu estou falando de quem compra livro, compra disco, de quem faz curso, de quem compra curso online, sabe? E é uma molecada talentosa, porque ela acaba desviando por uma tecnologia. E se ela tem acesso à tecnologia, a um smartphone, ela acaba tendo acesso a um conteúdo que ela não tinha. Ela acaba conseguindo pagar barato por cursos na internet, cursos que ela jamais faria. Então, tem uma galera, e tu sabe que esse cérebro criativo africanoide, né? Quando ele sofre restrição de proteína alimentar, ele fica mortinho. Mas quando ele começa a se alimentar,
quando ele começa a comer uma carne, quando ele começa a comer uma proteína, com essas informações que vão chegando, vai despertando aqueles DNA que estava adormecido, aqueles neurônios que estavam adormecidos, vai dar merda, entendeu? Então, tem uma parada muito legal que o Tom Zé falou uma vez, cara, que ele estava no programa do Jô, isso tem tempo pra cacete, que ele falou assim, não sei o que é o cinturão proteinado. Aí o Jô não entendeu. Aí ele falou, não sei o que é o cinturão proteinado. Quando o cinturão proteinado? E o Jô não entendia. Aí ele falou assim, Jô, a cidade de São Paulo tem mais de 3 milhões de nordestinos, que é uma população maior de nordestinos do que qualquer cidade do Nordeste. Há 8 séculos atrás, a Europa expulsou os árabes da Península Ibérica numa cruzada que durou 800 anos para livrar o povo que influenciou aquela cultura daquela terra, como se fosse possível. Foi o suficiente, a influência dos árabes na Península Ibérica foi suficiente para Portugal e Espanha plantar uma floresta, cortar as madeiras, transformar em embarcação e sair para conquistar a América. Então, o que ele queria dizer, e aí o paralelo que eu estou fazendo com Tom Zé, é que, quando ele disse aqueles nordestinos que formavam um cinturão em volta de São Paulo, quando começaram, condenados a 400 anos de uma alimentação de feijão e farinha de mandioca, quando aquela população que se sobreviveu pela oralidade, que sobreviveu contando a história dos seus heróis, contando suas histórias, através dos seus sambas, quando ela chega perto de São Paulo, começa a comer uma carne seca, aquele cérebro adormecido, aquele neurônio adormecido, desperta, e o risco que corre é ele jantar a cultura paulistana. Então, acho que de alguma maneira a gente pode pegar isso pro negro também, entendeu? Na medida que o negro tiver o acesso, que você pensa que hoje o Brasil é o país que tem mais negro do que a Nigéria. Então, se você imaginar esse contingente com acesso a uma alimentação legal, a um trabalho legal, o que ele pode desenvolver sufoca rapidamente esse tipo do que a gente vê na televisão. Você vai ter 70% de expressão black. Você vai ter um pouco menos nos Estados Unidos. Faz sentido? Márcio, faz muito sentido, e é muito legal você ter falado isso, que a gente teve aqui no 3º episódio com a Milo, né? A Milo Araújo falou um negócio muito legal, vou até fazer um link com a sua fala aqui, que ela falava que o Mano Brown precisou de muitos e muitos anos, tirando coisas de dentro dele ruins, para poder fazer um disco e músicas falando de amor, né? O Emicida, a mesma coisa, né? O Emicida precisou percorrer um longo caminho de rinha, de palco, de luta, para produzir Amarelo, que é um disco também, né, de 2019, que também traz muito amor. Então ela fala muito daquele lugar de abundância, né? Como é diferente você estar num lugar com um pouco mais de abundância para poder produzir, para ter esse cinturão que você trouxe aí do Tom Zé, cara. Que legal você ter trazido essa questão para a gente poder colocar no mesmo universo, né? Todas as pessoas que a gente está conversando aqui. E, Márcio, eu queria aqui, em nome de todo mundo aqui da família, do Picadeiro, do Senta Que Lá Vem Spoiler, cara, agradecer demais a sua presença e também abrir espaço aqui para você divulgar sua Masterclass, cara. A gente está curiosaço. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente... Eu já comprei. Eu vi cair aqui. Ah lá, tá vendo? Cara, eu acho, pô, o que a gente conversou aqui, eu acho que é o assunto que está movendo todas as iniciativas que pretendem almejar um futuro sob novas bases e novos valores, né, cara? Eu acho que vocês têm uma importância grande como produtores de conteúdo por dar voz aos produtores de conteúdo. Quer dizer, vocês não precisam nem produzir conteúdo, se vocês conseguirem trazer e arrebanhar essas vozes, essas reflexões. Então, pegando carona nessa plataforma de vocês aí, eu vou também vender o meu peixe aqui, a minha plataforma, que eu coloquei na roda agora um curso chamado Arte da Aceitação, que, a princípio, a arte do palhaço é a arte do perdedor, né? O palhaço é aquele que perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o trabalho, né? Ele perdeu a dignidade. Então, muita gente confunde isso, achando que, então, vamos perder e tal. Não, a arte do palhaço é a arte que aceitou que perdeu. E é somente quando você aceita que perdeu que a gente consegue se conectar com aquelas energias misteriosas que fazem a gente levantar.
Então, eu reuni em 2 horas, assim, eu acho que poderia se chamar, esse curso poderia chamar tudo que você queria saber sobre palhaço e nunca teve paciência de perguntar. Segundo a minha visão, palhaço segundo a minha visão, não a visão do palhaço Bozo, provavelmente seria outra. E aí, porque eu produzi esse material com uma luzinha legal, uma câmera nervosa, assim, na minha cara, tentando dar uma conotação mais artística, menos fria, assim, né, como se fosse eu falando com você. Então, valeu aí, muito obrigado. E que precisarem de mim, podem contar. Eu conto com vocês também. Valeu, rapaziada. É isso aí, meus amigos. Márcio, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação de hoje. Foi fantástico. E, olha, tem muito mais. A arte negra importa demais. Todas as semanas a gente está aqui de volta com um convidado especial para trazer esse papo tão bacana e tão importante, né? Tão informativo e representativo para tanta gente. Um abraço a todos e até a próxima.